Está começando o programa A Assembleia de Deus vos fala. Pastor do Campo Eclesiástico, Pastor Jairo Teixeira Rodrigues. Tu sabes que eu preciso melhorar. A minha vida está em tuas mãos. Ó Deus, sou falho e imperfeito, eu sou assim. Sei que nunca abres mão de mim. A todo instante eu sinto a tua mão. E é a tua mão que me sustenta, a tua mão que me acalenta, a tua mão que me protege, me defende. É a tua mão que me guarda, a tua mão que me ampara, a tua mão que me levanta e me faz ficar de pé. A tua mão, a tua mão, eu sinto ela todo instante a me segurar. Assim, mas sei que nunca abres mão de mim. A todo instante sinto a tua mão. E é a tua mão que me sustenta, a tua mão que me acalenta, a tua mão que me protege, me defende do mal. É a tua mão que me guarda, a tua mão que me ampara, a tua mão que me levanta e me faz ficar de pé. A tua mão, a tua mão, eu sinto ela todo instante a me segurar. A tua mão, a tua mão, eu sinto ela todo instante a me guardar. É a mão de Deus que te sustenta, a mão de Deus que te acalenta, a mão de Deus que te protege, te defende do mal. A mão de Deus que te guarda, a mão de Deus que te ampara, a mão de Deus que te levanta e te faz ficar de pé. A mão de Deus
A paz do Senhor Jesus. Está no ar o programa Assembleia de Deus vos fala. E quem vos fala nessa noite é o presbítero Wilker Blanc. Servimos a Deus na igreja da Chã das Mangueiras, ali com o pastor João Cardoso. E nessa noite queremos dar o bem-vindo a todos vocês que estão nos acompanhando pelas redes sociais e que de alguma maneira estão sendo alcançados por esta transmissão. E desde já queremos agradecer a Deus pela oportunidade que Deus tem nos dado de estar aqui essa noite. Agradecer ao nosso pastor Jairo Teixeira, que está viajando, está na Europa, está pregando em Portugal, tem agenda na Suíça. E agradecer a Deus pelo privilégio e pela oportunidade de estar aqui essa noite. E convidar você a ficar conosco, que Deus tem uma palavra para o nosso coração essa noite. E com certeza Deus vai falar profundamente ao teu coração. Glória a Deus. Nessa noite nós também gostaríamos de agradecer a todos que estão nos ouvindo, agradecer aos que estão atenados nesta transmissão e mandar uma saudação com a paz do Senhor ao nosso pastor do campo aqui, pastor Jairo Teixeira. Mandar um abraço também para o meu pastor João Cardoso, ali da Chã das Mangueiras, e a todos os nossos dirigentes de congregação do campo de São Miguel dos Campos. Sintam-se todos abraçados em nome de Jesus. Eu fico o tempo todo pensando no céu. Como será esse lugar divino? E a face do Senhor, como será? Deve ser muito lindo. É como um sonho. Imagino-me no céu, vendo a face do Senhor. Deve ser lindo, bem mais que uma flor. Não dá pra comparar, mas dá pra imaginar. Sim, eu vejo o Senhor pela fé, mas quero vê-lo assim como Ele é. Eu quero ver. Vou voar, vou atravessar este véu e vou andar com Jesus lá no céu. Eu quero ir. A qualquer momento eu sei, eu vou te encontrar. É como um sonho, não me canso de esperar. Eu sempre imaginei voar contigo, eu sei. Sim, eu vejo o Senhor pela fé, mas quero vê-lo assim como Ele é. Eu quero ver. Vou voar, vou atravessar este véu e vou andar com Jesus lá no céu. Eu quero ir. Eu sei, do sonho eu vou acordar e com o Senhor então estarei, cantarei, viverei e ficarei.
é, mas quero vê-lo assim como ele é. Eu quero ver. Vou atravessar este véu e vou andar com Jesus lá no céu. Eu quero ir. Eu quero ir. Eu sei, é como um sonho. Já vai voltar? Amém. Paz do Senhor mais uma vez para os irmãos. Mandar um abraço especial à irmã Eliane, dirigente do Ciclo de Oração, lá da Chã das Mangueiras. E um abraço todo especial ao meu professor, o Wallace Gabriel. E, meus amados irmãos, quero convidar a todos que estão nos assistindo, que estão também nos ouvindo, a abrir a nossa Bíblia, segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, né? Chamado de carta pastoral, capítulo 3, versículo 5. Essa passagem, ela vai nos dar uma base para estarmos fazendo essa noite uma reflexão sobre esse texto. Convidar você a refletir comigo sobre esse texto. Essa leitura, ela se encontra no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 5. E tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destes. O apóstolo Paulo manda fugir daqueles que têm apenas a aparência de piedade. E é sobre isto que nós queremos decorrer com vocês aqui essa noite. Falar sobre esta orientação pastoral do apóstolo Paulo ao jovem obreiro Timóteo, que era filho de pai grego e mãe judia. E nessa noite nós vamos meditar sobre isso. Quero convidar você a fazermos uma oração para iniciar esse programa embaixo das bênçãos de Deus. Soberano Deus e eterno Pai, te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui essa noite para falar do teu amor, falar da tua bondade, da tua misericórdia. Pedimos, ó Deus, que por bondade a tua palavra alcance os corações daqueles que necessitam, daqueles que precisam, que estão carentes de ouvir a tua voz. Visita, Senhor, visita a alma, visita o espírito, fala com aquele que está carente essa noite. O que está triste, alegra, o que está caído, levanta. E Deus, de forma especial, as famílias que estão com filhos passando por dificuldades com a dependência química. Senhor, tem misericórdia. Traz de volta, resgata, devolve a identidade moral, a identidade, Senhor, espiritual. Pedimos a tua bênção nessa noite para a vida de todos aqueles que estão nos ouvindo. Em nome de Jesus. Estaremos ouvindo agora um louvor. E após o louvor, estaremos meditando na palavra de Deus. É seu jeito de me olhar, vendo tudo bem e mal. É na dor que ele cura o meu pesar, pra provar sua fidelidade.
É seu jeito de prover toda a minha necessidade. O meu Deus sempre estará aqui pra provar sua fidelidade. Fidelidade, sua fidelidade tão profunda e tão real em minha vida e caminhar. Me basta a sua fidelidade. É seu jeito de cuidar cada passo em meu caminhar. A tua mão sempre me guiará pra provar sua fidelidade. Fidelidade, sua fidelidade tão profunda e tão real em minha vida e caminhar. Me basta a sua fidelidade. Me basta a sua fidelidade. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Fidelidade, sua fidelidade. Ó Senhor, a sua fidelidade é tão profunda, tão real. Por toda a minha vida eu vou proclamar que és rico em amor e grande, grande é a sua fidelidade. Fiel a mim é a sua fidelidade tão profunda e tão real em minha vida e caminhar. Me basta a sua fidelidade. Me basta a sua fidelidade. Sua fidelidade. Amém, graças a Deus, estamos de volta e já queremos mandar um abraço aos irmãos que estão ao vivo aí nos acompanhando. O presbítero Fabiano Ferro, que Deus em Cristo abençoe a tua vida, meu querido e amado irmão, e a irmã Erivânia Lessa, que também está aí nos acompanhando.
Meus queridos, quero vos convidar a meditarmos na palavra de Deus essa noite, no livro que ora temos lido, segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, o jovem Timóteo, jovem obreiro, e Paulo como pastor tendo cuidado com isso. Ele escreve no capítulo 3 e versículo 5, que tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destes. Paulo escreve essa carta já no final da sua vida, já entendendo que após escrever essa carta seria morto. Paulo já estava ali abandonado na prisão, esquecido por muitos, com frio, né? Você vai ver isso no livro de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 13, do 10 ao 13, Paulo manda buscar a capa, porque estava com frio, se sentiu abandonado. E logo após, Paulo vai falar que o tempo da sua partida está próximo. Mas, entendendo que o tempo da sua partida estava próximo, o apóstolo Paulo, ele dá orientações ao jovem obreiro. E a orientação que Paulo dá é que Timóteo se afaste de pessoas que têm uma falsa piedade. E queremos meditar um pouco sobre a falsa piedade. A palavra piedade é uma palavra que vem do latim pietas, que quer dizer demonstração, amor ou afeto pela obra de Deus, dedicação, compaixão e sofrimento por outra pessoa. E a piedade é algo que não deve ser apenas dito, deve ser demonstrado com ações, com atitudes. E Paulo manda se afastar. Mas por que o apóstolo Paulo manda se afastar? Ele vai dizer que são tempos trabalhosos, muitos vivendo de aparência. Nós encontramos Paulo dizendo que são tempos trabalhosos, pessoas vivendo de aparência. 1 Timóteo, no capítulo 4, a Bíblia vai nos mostrar como era esse povo. Ora, o Espírito, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecer a espíritos enganadores e a ensino de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentira e que têm cauterizada a própria consciência. Paulo orienta que se afaste dessas pessoas, porque isso não era fora da igreja, era dentro da igreja. Na primeira carta que ele manda a Timóteo, ele diz que tem pessoas com espírito enganadores. E nós, como igreja do Senhor, temos que ter o discernimento do Espírito Santo para entender com quem estamos nos relacionando, com quem estamos criando amizade, vínculos. Muitas pessoas hoje estão na igreja, mas estão buscando viver do jeito que elas querem viver, adaptar a doutrina ao seu modo de vida. Infelizmente, muitas igrejas têm entrado por este caminho. Parece que Paulo estava vivendo nos dias de hoje e escrevendo a Timóteo, ele estava escrevendo para nós. Cuidado com aqueles que têm a aparência da falsa piedade. E Paulo vai dizer que pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a mente cauterizada pela própria consciência. Paulo orienta que tenhamos cuidado, porque pessoas com a mente cauterizada, pessoas com a mente totalmente deturpada, e eles acham que o que estão fazendo está certo.
O problema é que muitas vezes é dentro da igreja. Nós temos que estar, irmãos, atentos e seguir a orientação do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo vai dizer na primeira carta a Timóteo, no capítulo 4 e o versículo 6, expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentando com a palavra da fé e da boa doutrina que tem seguido. Se o crente for doutrinado, se o crente for orientado, ele não vai se influenciar. Não vai haver influência. O problema é quando o crente ele é influenciado. Ele começa a fugir dos parâmetros bíblicos. Ele começa a fugir da doutrina, do ensinamento bíblico e muitas vezes por influência. Mas o apóstolo Paulo vai dizer, vocês vão expor estas coisas aos irmãos. Mostre, ensine aos irmãos. Serás bom ministro de Cristo, alimentando-os com a palavra da fé e da boa doutrina que tens seguido. Se eu fosse você, eu dava glória a Deus aí em casa, porque eu tenho sido doutrinado pela boa doutrina. Eu tenho sido ensinado pela boa doutrina. Nós temos sido ensinados pela boa doutrina, a doutrina da palavra de Deus, aquela que foi deixada pela palavra do Senhor. Infelizmente hoje, quando nós ligamos a TV ou quando nós vamos para o aparelho celular, eles têm aplicativos, tem YouTube, tem vários programas, tem vários canais do YouTube e muita coisa está acontecendo hoje no meio evangélico. Está havendo um sincretismo religioso, uma mistura do sacro com o profano, uma mistura da fé com o mundo. Estão querendo trazer isso para dentro da igreja, de uma forma bonita, de uma forma lúdica, de uma forma teatral. Mas o apóstolo Paulo vai dizer que eles são pessoas de mentes cauterizadas. Hoje pregar a verdade, você é criticado. Se você prega a sã doutrina, corre o risco do programa cair, corre o risco de ser processado. Isso é influência do mundo. Isso é influência do mundo. O apóstolo Paulo disse, foge dessas pessoas que têm a aparência de piedade. Eles aparentam ter a piedade. Mas o Paulo ele já fala aqui no versículo 7 do capítulo 4, e diz assim, versículo 6, expondo estas coisas aos irmãos. Ou seja, eu tenho a obrigação de falar para os irmãos que tenham cuidado com os falsos ensinos. Eu tenho a obrigação como cristão de ensinar a sã doutrina aos irmãos, para que os irmãos se orientem, para que os irmãos guardem a fé. E o apóstolo Paulo vai dizer, serás bom ministro de Cristo, com a palavra da fé e da boa doutrina, da boa, perfeita e agradável palavra de Deus que muda, que transforma. Dizem que você tem que pregar o amor. Nós temos que pregar o amor. Porque você não pode ofender. Não, de maneira nenhuma. Nós temos que amar. Só que as pessoas estão esquecendo que muitas pessoas no passado que encontraram com Cristo, que tinham problemas, que tinham algumas dificuldades, eles encontraram com Cristo, Cristo os abraçou, sentou com eles, mas eles saíram de lá transformados pela palavra. Não permaneceram do jeito que estavam. E hoje é diferente, a igreja quer adaptar o mundo dentro da igreja, quer agradar as pessoas, mudando a doutrina. E o apóstolo Paulo vai dizer a Timóteo, na primeira carta já, mas, versículo 7 do capítulo 4, mas rejeitem as fábulas profanas da velha caduca, exercita-te pessoalmente na piedade. Paulo está dizendo que eu tenho que rejeitar essas doutrinas.
esses ensinamentos. Isso é coisa de velha caduca. Caduca é uma pessoa que não sabe o que faz, não sabe o que fala. Não tem conhecimento da palavra, mas tem a falsa piedade. Eu quero ler com vocês Mateus capítulo 6. Jesus advertiu, glória a Deus, a respeito disso. O meu técnico de som disse que vai colocar aqui para mim na tela Mateus capítulo 6 para me auxiliar na leitura. Deixa eu abrir aqui. Mateus 6. Glória a Deus. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes visto por eles. Doutra sorte não tereis galardão junto de vosso Pai celestial. Guardai-vos, olha que interessante. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, a fim de ser visto por eles. Tenha cuidado de querer mostrar aos outros uma falsa piedade, mostrar aos outros uma coisa que você não é. As igrejas têm que ter o maior cuidado. Vamos falar a igreja, a nossa igreja, a eclesia. Não falo da igreja, organização. Não falo da igreja instituição. Falo da igreja organismo vivo, corpo de Cristo. Tem que ter cuidado. A igreja corpo de Cristo, Mateus vai dizer: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, de querer mostrar aos homens, com o fim de ser visto por eles. Isso é o quê? Falsa piedade. Glória a Deus. Vamos para Mateus, capítulo 23, versículo 27 e 28. Quando Paulo escreve estas coisas, lá em Timóteo, glória a Deus, Mateus capítulo 23, versículo 27 e 28, ainda sobre a falsa aparência de piedade. Mateus vai dizer assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, por fora uma falsa aparência de piedade, por fora uma falsa aparência de santidade, mas a conduta não condiz com a aparência. Os atos, as ações não condiz com a aparência. Mateus vai dizer que são sepulcros caiados, bonitos por fora, mas dentro está podre, dentro está putrefato, cheira mal. Mas nós oramos essa noite para que você entenda onde está a falsa piedade. Paulo manda exortar os irmãos: afaste desses, porque são doutrinas de velhas caducas, pessoas loucas, pessoas doidas, que não sabem o que ensinam, querem deturpar a fé. Mateus vai dizer: hipócritas, porque são semelhantes a sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Não sou eu. Está em Mateus. É a Bíblia, é a palavra de Deus, irmãos, é imundícia. Você vai assistir a um canal gospel. Hoje tem vários canais evangélicos só de zombaria das coisas que estão fazendo com o evangelho. Virou sinal, o evangelho para o mundo agora virou sinal de palhaçada. Inventando jargões, gravando vídeo, profetas pedindo pix, dizendo que vai revelar a tua vida através do pix. Vou revelar tudo da sua vida.
Deus me mostrou agora. Profeta da catacumba. Vai para dentro do cemitério, vai revelar se der pix. Irmão, isso é doutrina de velha caduca. A Bíblia chama isso de imundícia. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele vacinou a igreja. Aparta-te, se afasta da falsa piedade. E Mateus está chancelando a palavra de Paulo, dizendo que são sepulcros caiados. E vai dizer no versículo 28, assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. Falsa aparência. Irmãos, Paulo, e o interessante é que o contexto que Paulo escreve isso foi num contexto de perseguição, num contexto de abandono. Mas Paulo era ciente, consciente, né? Paulo, quando está escrevendo essa segunda carta a Timóteo, já perto do seu fim, perto da sua partida, sabendo que iria morrer, nós sabemos que a perseguição aos cristãos começou fortemente a ser intensificada. Quando nós olhamos para a história, nós vemos que o segundo imperador Tibérios, né, foi que já começou ali a perseguição. Depois vem Calígula, que é conhecido como Botinhas. Calígula passou pouco tempo do Império Romano. Depois de Calígula vem o seu tio Cláudio, que assume o império. Depois de Cláudio vem aquele terrível que foi o Nero. E Paulo, ele estava sendo perseguido e humilhado e sendo levado a estar na prisão justamente por causa da perseguição de Nero aos cristãos, irmãos. Mesmo estando enclausulado numa cela, fechado, o Espírito Santo revela a Paulo que escreva para Timóteo preocupado com a igreja. A igreja sempre foi perseguida e vai ser perseguida por pregar a verdade, por falar a verdade. E nós não devemos nos influenciar com as pessoas que estão chegando hoje com a falsa piedade, querendo colocar o mundo dentro da igreja. Pastor Arisvaldo recentemente recebeu um turbilhão de comentários porque fez uma pregação coesa com a doutrina do Evangelho, porque não aceita na igreja a falsa piedade. Aqui na Assembleia de Deus, em São Miguel dos Campos, nós somos crentes doutrinados com a palavra da verdade. Essa igreja vai completar 90 anos andando na palavra da verdade. Glória seja dada ao nome de Jesus para todo sempre. Crescemos na palavra da verdade. O apóstolo Paulo diz que nós temos que exortar e ensinar os irmãos na palavra e não ser iludidos com a falsa piedade. Chega bonitinho e pede o pix. Chega com conversa bonita e pede o pix. Se fosse só isso, irmãos, eu não posso nem citar e nem falar para que o programa não caia, porque pode ser que ofenda a fé de alguns. Mas continuando aqui, irmãos, sobre a falsa piedade, a questão da aparência, né? Nós não devemos nos preocupar com a aparência, e sim não esquecer a nossa essência. Não esquecer a essência da doutrina, da palavra de Deus. E eles vêm com mentiras, irmãos. Como o apóstolo Paulo disse, que pessoas com a mente cauterizada na mentira. A palavra mentira no grego é que dá origem a teatro. Foi até na lição, acredito que há umas 2 lições atrás, fez referência a isso. A palavra mentira, ela no grego, ela vem de teatro, apresentação, né? Interpretar, atuar, uma forma de manipular, de enganar. Vem bonitinho, não vai vir feio não, vem para enganar, vem como se fosse uma coisa perfeita, mas a origem é a mentira.
de pessoas com a mente cauterizada. Mas o apóstolo Paulo orienta: foge da falsa piedade. Nós vamos encontrar no livro de João, no capítulo 7, versículo 24, João, ele vai dizer: não julgueis segundo a aparência, mas julgueis segundo a reta justiça. Não é pela aparência, irmãos. Colocar um paletó, colocar uma gravata, andar com a Bíblia, não quer dizer nada não. Muitas pessoas estão saindo da nossa igreja para ir buscar fogo estranho. Para ir buscar fogo estranho. Ali tem um profeta, ali tem uma profetisa. Não pode, irmãos. Sejamos maduros na fé, aprendamos com a palavra do Senhor. Não julgue segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Assembleia de Deus em São Miguel dos Campos completa 90 anos. Começou na casa de uma família aqui em São Miguel, na família do senhor Augusto Sertão e da irmã Olívia. O missionário veio, pregou a doutrina nesta casa, a irmã aceitou, suas filhas aceitaram, e eles começaram a pregar a doutrina, a sã doutrina, a doutrina santa, saudável, salutar. Irmãos, a igreja vai completar 90 anos de pé, porque tem pregado a boa palavra de Deus. E a igreja em São Miguel, ela não tem se misturado, irmãos, e não tem dado lugar à falsa piedade, porque aqui nós temos doutrina, aqui nós olhamos para a palavra de Deus como a verdadeira palavra de Deus. A nossa igreja é uma igreja que ela influencia e não é influenciada. O apóstolo Paulo, ele vai dizer lá em Romanos que nós não devemos nos influenciar, né? Não devemos nos influenciar com este mundo. Não devemos nos influenciar com este mundo, porque nós somos os influenciadores. A igreja é quem deve influenciar. Mas se a igreja não estiver atenta, irmão, cai na falsa piedade. Um grande sociólogo chamado Goldbull, ele vai dizer que a sociedade hoje, ela é uma sociedade do espetáculo. Uma sociedade que vive de aparência. Pessoas que mostram na rede social uma vida que não tem. Querem passar para os outros uma vida que não tem, uma vida de piedade que não existe. Mas o apóstolo Paulo, ele vai ser categórico a dizer: tendo forma de piedade, negai-lhe, entretanto, o poder, foge também destes. E no versículo 8 do capítulo 3, Paulo diz: e de modo, porque James e Jambes resistiram a Moisés, também estes resistem, são homens de todo corrompido na mente. Quanto à fé, o nome desses dois camaradas aqui não aparece lá no livro do Êxodo, no capítulo 7, versículo 11 e 12, quando aqueles magos foram lá e jogaram as varas, mas Moisés jogou a vara dele e engoliu as outras varas. Ali são pessoas que estavam tentando refutar a fé, e o apóstolo Paulo vai usar esses dois camaradas como exemplo de pessoas que às vezes estão dentro da igreja, mas querem rebater a fé dentro da igreja, com a mente cauterizada. Só que aí eu sigo um conselho do apóstolo Paulo. Ele vai dizer aqui no segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, versículo 10: tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino. Oh, glória a Jesus!
Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino. Procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, a verdadeira piedade. Mas só vai a igreja que tem a verdadeira piedade é uma igreja que não se corrompe, é uma igreja que não se mistura, não se deixa influenciar. Não se deixa influenciar. Paulo está dizendo a Timóteo, tu, Timóteo, porém, tens seguido o meu ensino de perto. Você que está me ouvindo, quer ter vitória da parte de Deus? Continue vindo para o culto de doutrina. Continue indo para a escola bíblica dominical. Continue indo para o culto de doutrina da sua igreja. Não dando ouvido a espíritos enganadores. Não sendo influenciado por rede social. Não sendo influenciado com pessoas que têm a aparência de falsa piedade, mas querem te levar, irmão, à queda. Querem te levar à queda. Paulo diz a Timóteo que ele tem seguido a ele de perto, porque nós temos a palavra de Deus que nos ensina, que nos exorta. Paulo está dizendo que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Nós temos a palavra de Deus para nos orientar. Nós temos a palavra de Deus que vai nos dar o respaldo de aprender a se afastar dessas coisas. Glória a Deus para todos sempre. Porque Paulo, quando ele orienta Timóteo, porque a igreja estava passando por isso. Quantos não têm se levantado dentro da igreja para querer rebater a doutrina? Rebater o ensinamento? James e Jambres dentro da igreja. Sempre vai aparecer, irmão. Mas se você estiver seguindo de perto o ensinamento, como Timóteo estava seguindo do apóstolo Paulo, você vai ser uma pessoa que vai ter procedimento. Você é uma pessoa que vai ter procedimento. Não vai ser uma pessoa que vai andar de qualquer jeito, vai ter propósito. A Bíblia diz que Timóteo tinha procedimento, tinha propósito. Vai viver bem e vai ser alguém que não vai desfrutar da falsa, ou vamos dizer desfrutar não, que não vai participar da falsa piedade. Você vai ter o verdadeiro amor, como Timóteo escreveu. E nós queremos dizer à igreja do Senhor Jesus Cristo que muitos homens de Deus na Bíblia foram homens piedosos, foram homens bons, porque estavam dentro da sã doutrina do Senhor. Se você puder abrir a sua Bíblia no livro do Atos dos Apóstolos, o apóstolo Paulo, capítulo 22 e o versículo 12. E um certo homem, Ananias, varão piedoso conforme a lei, veja bem, um certo homem piedoso conforme a palavra de Deus. Você não pode ser piedoso, você não pode ser generoso, bondoso. A palavra piedade no grego, ela traz duas características: amar a Deus acima de todas as coisas, de todo custo, e também ser bondoso com o próximo. A piedade é aquele que tem a sua fé definida em Deus e também com o próximo. Você não consegue entender isso se não for pela palavra, se não for pela Bíblia Sagrada. Como você vai criar um escudo? Como você vai ter o corpo revestido da palavra de Deus se você não tiver conhecimento da palavra? Paulo, escrevendo no livro de Atos, ele vai dizer: em um certo Ananias, varão piedoso, conforme a lei, que tinha um bom testemunho de todos os judeus que ali moravam. Glória a Deus para todo sempre.
Quem não se mistura tem um bom testemunho. Quem não se mistura permanece firme na palavra de Deus. Quem não se mistura, quem não se corrompe, não cai. Eu estou como coordenador, acredito que em breve estará mudando a gestão da Casa Shalom. E lá na Casa Shalom nós tratamos de dependentes químicos. Deixa eu abrir um parênteses aqui para falar disso. Porque o texto, o apóstolo Paulo vai dizer que não se aparte de pessoas com a falsa piedade. E lá nós ensinamos, em uma parte do cronograma, do programa, tem uma fala que é PPR, que significa Programa de Prevenção à Recaída. E isso pode ter uma aplicação para a igreja. O tripé desta PPR, que nós ensinamos aos dependentes químicos que fazem uso de substâncias psicoativas, eles devem evitar 3 coisas quando estão no tratamento, para que não venham a recair, para que não venha a fazer o uso da substância. Lugares, pessoas e hábitos. Olha que interessante. Lugares, pessoas e hábitos. O dependente químico, ele nunca pode voltar para o lugar que ele andava antes, as biqueiras, os pontos de drogas. Ele deve mudar os hábitos dele, a postura, o comportamento, a maneira de se conduzir. E o outro conselho da PPR é pessoas, lugares, pessoas e hábitos. Pessoas que influenciam. Porque se ele volta para as antigas amizades, a tendência é ele recair e voltar ao uso das drogas. E para você que tem um filho que está nas drogas, para você que é desviado do evangelho, está ouvindo essa mensagem e recaiu, a palavra de Deus para você é que você se afaste dessas pessoas que têm a falsa piedade. Vem para a doutrina, vem para o ensinamento da palavra de Deus. É um conselho sábio do apóstolo Paulo. E eu quero ler João capítulo 15, versículo 16. Eu quero meditar, quero refletir com você essa passagem bíblica. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome perdides, ao meu Pai ele vos conceda. Esse texto aqui é um texto que está mostrando à igreja que você foi escolhido por Deus. O texto vai dizer: não me escolhestes vós a mim, mas eu escolhi a vós. Tu está hoje aqui, tu estás comigo ouvindo essa palavra porque Deus te escolheu. Não foi você que escolheu a Deus, foi Deus que te escolheu. Então, se Deus te escolheu, Ele tem um propósito na tua vida. Se Deus te escolheu, Ele tem um propósito na sua vida. Ele quer regenerar a sua vida. Ele quer trazer a tua identidade moral de volta. Deus quer te resgatar. Quer te levantar outra vez. É para você mesmo que está ouvindo essa palavra. Deus quer restaurar a tua vida. Então, cuidado para não ser influenciado. Cuidado para não recair. Para não recair espiritualmente, sendo influenciado. Paulo vai dizer: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela palavra de Deus. A palavra não vos conformeis aí é uma palavra grega. Essa palavra é eshema no grego. Conformar-se, adaptar-se,
influenciar-se. Paulo vai dizer, não se influencie. Muita gente está se adaptando a um novo modo de viver, mudando, querendo mudar a doutrina, querendo mudar o ensinamento da palavra de Deus, trazendo uma falsa aparência de piedade. Mas a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é vacinada pela palavra, não pode ser influenciada. O apóstolo Paulo vai dizer, e não vos conformeis, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor. Eu e você, nós não fomos chamados para sermos influenciados, nós fomos chamados para influenciar. A igreja do Senhor foi chamada para influenciar este mundo. Paulo vai dizer, não se conforme, não se adapte, não se influencie, mas transformai-vos. A palavra transformai-vos aí, no grego, é morfe, de metamorfose, de mudança, de transformação. Paulo está dizendo, não vos conformeis, mas transformai-vos. O vosso entendimento, abre a mente, porque eles estão com a mente cauterizada. Paulo diz que eles estão com a mente cauterizada, mas está dando conselho a você que abra a mente, para que você possa experimentar qual seja a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. E João, glória a Deus, e no livro de João vai dizer que não fui eu que escolhi, foi Deus que me escolheu. Mas transformai-vos, e não, Romanos, né? E não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita vontade de Deus. Mas João, no capítulo 15, versículo 16, glória a Deus, vai dizer, não me escolhestes vós a mim, mas eu escolhi a vós, e vos nomeei. Veja bem, eu fui escolhido, fui nomeado por Deus, para que eu saia e dê fruto. O que é eu sair e dar fruto? Pregar a sacrossanta, a inerrável, infalível palavra de Deus. Quando está escrito, não escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi e vos nomeei. Irmão, você tem um chamado para influenciar, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome, no nome de Jesus, você pedir ao Pai, o Pai vos conceda. E o que você está precisando da parte de Deus nessa noite? Qual a bênção do Senhor que você está precisando nessa noite? Espero que em Deus eu tenha aqui conseguido trazer uma reflexão para a sua vida, do cuidado que a igreja deve ter para não se corromper, para não se influenciar. A igreja aqui em São Miguel dos Campos está completando 90 anos. Em setembro, estaremos saindo às ruas da cidade, mostrando um povo que não foi influenciado. Um povo santo, sem mistura. Um povo que ainda marcha pelas ruas da cidade, como aquele varão que dava bom testemunho entre os judeus, o Simeão, onde nós lemos lá no livro de Atos, capítulo 22, versículo 12, diz que ele dava bom testemunho entre os judeus. A igreja aqui em São Miguel dos Campos é uma igreja que não tem mistura, que não tem a falsa piedade. É uma igreja que pode sair às ruas, marchar pelas ruas da cidade, influenciando a cidade. E nós queremos dizer que nós já estamos nos organizando para as festividades da igreja.
Já queremos pedir a você que vá orando para o que Deus vai fazer neste grande evento. Será um grande evento, um dos maiores eventos da igreja. 90 anos. A Igreja Assembleia de Deus, aqui em São Miguel dos Campos, como o missionário que chegou aqui em São Miguel e foi na casa de Augusto Sertão, e como está escrito no livro de João, capítulo 15, foi escolhido por Deus, foi lá, pregou a palavra deu fruto, o fruto permanece até os dias de hoje. Glória a Deus. É este compromisso que eu e que você devemos ter. Veja o cumprimento da palavra. 90 anos atrás a palavra foi pregada. João diz que o fruto permaneça. E tudo que pedir ao Pai, em nome de Jesus, Ele vai conceder. Que Deus em Cristo abençoe a tua vida. Que a palavra de Deus possa trabalhar fortemente ao teu coração. E que você seja impactado, seja influenciado pela palavra de Deus. O apóstolo Paulo, depois de escrever essa carta para o jovem Timóteo, a história vai dizer que poucos dias depois ele foi morto. Mas antes de morrer ele disse: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está preparada, mas não somente a mim, a todos quanto creem na sua vinda. Mas só vai crer na vinda de Jesus quem não se mistura, quem não se corrompe, quem não se deixa influenciar. Que Deus em Cristo abençoe a tua vida. Vamos estar ouvindo mais um louvor. Mesmo eu sendo uma casa imperfeita, ainda queres morar em mim. Mesmo eu sendo uma casa cheia de defeito, ainda queres ficar aqui dentro de mim. Espírito Santo, eu sei que minha casa é fraca, estrutura é pouca pra você morar, mas pode mexer na estrutura, amplia o ambiente com certos defeitos pra você ficar. Ai, ai. Espírito Santo, pode começar essa obra, reforma a casa. Espírito Santo, começa essa obra, tu és o meu construtor, tira tudo que é velho, clareia a casa, preencha as lacunas e fazendo morar. Ai, 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 ai. Trabalha, Espírito Santo, na minha casa. Já deixei a porta aberta, entrar na minha vida e faça morada. Ai, ai. Trabalha, Espírito Santo, na minha casa. Se precisar fazer reforma, pode quebrar tudo pra fazer morada. Ai, 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 ai. Espírito Santo, eu sei que minha casa é fraca, estrutura é pouca pra você morar, mas pode mexer na estrutura, amplia
ambiente com certos defeitos pra você ficar. Ai, ai. Espírito Santo pode começar essa obra. Reforma a casa. Trabalha, Espírito Santo, na minha casa. Já deixei a porta aberta, entra na minha vida e faça morada. Ai, ai. Trabalha, Espírito Santo, na minha casa. Se precisar fazer reforma, pode quebrar tudo pra fazer morada. Ai, 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 e faça morada. Amém. Louvado seja Deus. Após ouvirmos este lindo louvor e termos meditado na palavra do Senhor, queremos ainda mandar um abraço para a irmã Lessa Elivânia, irmão Adilson Vicente, né, que fez bastantes comentários aqui, o nosso amado irmão Fabiano Ferro, também a nossa irmã Geisa Moura. Que Deus abençoe os irmãos que estavam interagindo conosco aqui. Queremos também convidar vocês para a doutrina, nosso culto de doutrina, que será aqui na sexta-feira na igreja sede e nas congregações do campo. Cada congregação tem um dia, tem dia de terça, dia de quarta. Você que está nos ouvindo, procure uma igreja, procure a Assembleia de Deus, venha ouvir a palavra de Deus. Neste momento queremos agradecer a Deus, mandar um abraço para o nosso amigo presbítero José Feitosa, que também está nos ouvindo nessa noite. Um abraço especial também para o nosso amigo irmão Cícero, presidente ali da Casa Shalom, a comunidade ao qual nós fazemos parte. E gostaríamos de encerrar com oração, agradecendo a Deus e pedindo oração pelo nosso pastor que está viajando, para que ele possa fazer a obra de Deus e voltar, retornar em paz, né? Vamos estar orando agora e eu convido você a orar comigo em nome de Jesus. Senhor Deus, te agradecemos pelo privilégio de termos estado aqui essa noite, falando do teu amor, da tua bondade e da tua misericórdia. Pedimos que teu Espírito Santo alcance cada coração essa noite, possa levar conforto, levar a paz, levar alegria, levar o renovo. Senhor Deus, visita cada vida, visita, alegra o coração. Aqueles que ouviram a tua palavra, que possam ser vacinados pelo teu Espírito Santo, para que não venha a ser influenciado, mas que o Senhor possa gerar nos corações, através do Espírito Santo, como está escrito no livro de João, no capítulo 15, versículo 16, que possam gerar frutos e que esses frutos permaneçam, como a tua igreja tem permanecido de pé após 90 anos aqui nesta cidade. Deus, te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Que Deus em Cristo te abençoe.